Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre polarização da luz. Bora lá então? Então vamos começar o seguinte, imagina o seguinte, o que a gente vai falar de luz polarizada, né? Então, antes da gente falar de luz polarizada, vamos falar primeiro dessa luz que vem do Sol, né? Então vamos entender primeiro como é que vem essa luz do Sol, né? Então se a gente fosse medir o campo elétrico da luz que vem do Sol, então aqui a gente tem as frentes de onda, né? Está se propagando. O que a gente teria é que o campo elétrico ele oscila em várias direções, ok? Então, com o passar do tempo, essas direções também vão mudando. Então, é meio que uma coisa meio caótica, assim, a gente não consegue determinar bem para onde o nosso campo elétrico dessa luz, ela oscila. E aí que vem a ideia de luz polarizada, né? A luz polarizada é uma luz que a gente conhece a direção do campo elétrico, ok? Então a gente sabe determinar com precisão a direção do campo elétrico dessa onda, ok? Maravilha, né? Então a gente já sabe o que é luz polarizada. Então vamos falar da direção de polarização, né? Então como é que a gente define a direção de polarização? A direção de polarização é sempre a direção do campo elétrico. Então, se cair na prova lá, qual é a direção de polarização de uma onda eletromagnética, você vai procurar a direção do campo elétrico dessa onda, ok? Mas por que essa é a direção de polarização? Por que é definida assim? Porque o campo elétrico ele é mais fácil de detectar do que o campo magnético, né? Se a gente lembrar dessa relação das amplitudes do campo magnético e do campo elétrico, eles satisfazem essa relação, né? O B máximo é o E máximo dividido por C, né? Se a gente lembrar que o C é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então o B máximo é mais ou menos 10 a menos 8 vezes menor do que o campo elétrico, do que a amplitude máxima do campo elétrico. Então, por isso que o E é definido como a direção de polarização, porque é mais fácil de detectar, ok? Maravilha, vamos continuar. Então, para o nosso caso que a gente vai estudar, né? Então, é o caso que cai na maioria das provas, exercícios, são ondas planas monocromáticas, né? Eu coloquei esse OPM aqui para não ficar escrevendo essa frase inteira, ok? Lembrando que monocromática significa uma frequência apenas. Então, toda vez que você vê monocromática, mono vem de um, cromática vem da frequência, ou de cor, na verdade, né? E a cor está relacionada à frequência, ok? Então, quando a gente tem uma onda plana monocromática genérica viajando na direção X, a onda mais geral que a gente pode escrever é dessa forma, né? Onde ele tem uma certa componente na direção Y e uma certa componente na direção Z. Lembra que ela está viajando na direção Y, tá? Na direção X, desculpa. Então ela tem componentes na direção Y e Z, o campo elétrico, ok? E aí a gente viu que tem esse delta aqui, né? Esse delta em azul que eu destaquei aqui. Por quê? Porque a polarização vai depender desse valor de delta, ok? A gente vai ver que para certos valores a gente vai ter um tipo de polarização, ok? Então vamos lá. Vamos começar com os primeiros valores. Então, quando o delta é igual a zero ou π, o que acontece? Então, quando eu substituo zero ou π, quando a gente faz o zero, fica automático, né? Some essa parte. Só que quando a gente coloca o π, olha o que aparece aqui, né? A gente tem a soma de arcos, né? Cosseno de kx menos ômega t mais π, a gente faz a soma de arcos para o cosseno, então fica cosseno de kx menos ômega t, aqui cosseno de π, que é menos 1, seno de π, que é 0, então esse cara cancela, esse fica menos 1, e aí aparece esse menos cosseno de kx, por isso que aparece esse menos. Então o mais é quando o delta é igual a 0, e o menos é quando o delta é igual a π. Então nesse tipo de situação, o que a gente faz? Primeiro eu vou dividir essa componente EY, essa daqui, né? Quem multiplica o vetor unitário Y é a componente EY. Quem multiplica o vetor unitário Z é a componente EZ, então eu vou dividir EZ por EY. Quando eu faço essa divisão, eu corto os cossenos e eu fico só com mais ou menos essas amplitudes, as amplitudes do campo elétrico em cada direção, ok?
Então eu posso chamar esse número aqui, né? Porque EZ é um número, EZ máximo é um número e Y máximo é um número, essa divisão eu vou chamar de alfa. Então, EZ sobre EY é mais ou menos alfa. Então, se eu isolar o EZ, eu tenho que EZ é mais ou menos alfa e Y. E aí, o que eu quero ver? Eu quero ver qual é o gráfico no plano EZ e Y que tem essa expressão aqui. Lembrando que o alfa é positivo. Então, quando eu tenho sinal de mais, ou seja, para o meu ângulo delta igual a zero, eu tenho uma reta crescente, né? Com um certo ângulo θ com relação ao EY. E quando delta igual a π, eu tenho uma reta decrescente, né? Lembra que tem o sinal de menos por causa do π, do delta igual a π. Então, como o campo elétrico ele descreve uma linha nesse plano EZ e EY, a gente diz que a polarização é linear, ok? Então, polarização linear, por quê? Porque o campo elétrico no plano EZ e EY, a equação para quando delta igual a zero ou delta igual a π, descreve uma linha, por isso que a gente chama de polarização linear, né? A gente pode reescrever aquela equação inteira de uma forma mais simples, mais compacta, né? Onde eu tenho o E, né, o campo elétrico vai ser igual a 1 etil, né, essa amplitude etil, cosseno de kx menos ômega-t, vezes um vetor nzinho, esse vetor nzinho normal, desde que eu consiga expressar esse etil como sendo a soma dos quadrados das amplitudes do campo elétrico na direção y e na direção z, raiz, né, tira a raiz, e o n é esse vetor, é uma combinação do vetor EY e do vetor EZ, né? Então a gente pode visualizar ele aqui. Então, para o caso de menos, a gente tem o vetor n nessa direção, né? Ele tá no plano, ele está entre o vetor EZ e o menos EX, menos EY, desculpa. E no caso de delta igual a zero, isso aqui é delta igual a π, eu tenho o θ dessa forma, o eta dessa forma, ok? Maravilha, né? Vamos continuar então. Então, para zero e para π, eu descobri que a minha polarização é linear, ok? Agora vamos considerar outros valores, né? Quando delta igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2, o que eu vou ter? Quando eu substituo, eu vou ter que aparece agora um seno aqui. Por que aparece um seno? Porque quando a gente faz a soma de arcos, novamente aqui, ó, deixa eu colocar nessa parte, lembrando que o delta é π sobre 2 ou 3π sobre 2, quando eu faço a soma de arcos, o cosseno é zero para ambos os valores, né? E seno é mais ou menos 1, mais para π sobre 2 e menos para 3π sobre 2. Então, como aqui tinha um menos, então para π sobre 2 fica menos e para 3π sobre 2 fica mais. Então, por isso que a equação fica desse tipo. Para a gente escrever uma equação de EZ e EY, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar EY ao quadrado e EZ ao quadrado e dividir pelas amplitudes máximas de cada um deles. E aí, quando a gente divide, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter essa situação aqui. A gente pode cortar as amplitudes e vai sobrar cosseno ao quadrado de kx menos ômega-t mais seno ao quadrado de kx menos ômega-t. Isso aqui é a propriedade trigonométrica fundamental, né? Igual a 1, né? Então, eu tenho essa equação aqui, né? De EZ e EY, lembrando que EY máximo e EZ máximo são números, tá? Eles são números dados. Então, qual é a equação dessa curva no nosso plano EZ e EY? Quando a gente faz essa curva do plano EZ e EY, eu descubro que são elipses, né? Então, pode ser duas situações. Eu tenho uma elipse achatada, onde eu tenho o meu EY máximo maior do que o EZ máximo, ela é mais achatada, centrada na origem, ou EY máximo é menor do que EZ máximo, e aí eu tenho uma elipse, ela é em pé, ok? Então eu tenho essas duas situações, aí eu digo que a polarização é elíptica, tá? E se eu tiver igual, o EZ e Y máximo igual a EZ máximo, o que eu tenho? Eu vou ter a polarização circular, ok? Por quê? Porque lembra que a gente tem um círculo, ele é na verdade é uma elipse cujos semi-eixos são iguais, né? Então fica mais
Fácil de pensar assim, ok? Então, a polarização elíptica ela possui dois sentidos, horário e anti-horário. E aí, o horário, quando a gente toma π/2, significa que o campo elétrico ele gira no sentido, anti-horário. O campo elétrico gira no sentido anti-horário para delta igual a π/2. E horário para delta igual a 3π/2, porque o campo elétrico ele vai girar no sentido horário. Ok? Então a regra é você substituir kx menos ωt por 0, por π, por π/2, para saber como o campo elétrico está variando. Ok? Maravilha, né? Então, só comentando aqui rapidinho da polarização circular, que a gente falou pouco, quando a gente tem π/2 ou 3π/2 os valores de delta, e quando tem a igualdade entre as amplitudes máximas do campo elétrico na direção y e na direção z. Então, essa equação aqui se reduz para essa, e aí a gente tem um círculo no plano EZ e Y, e a mesma ideia. Ela tem pode ser circular horário ou circular anti-horário, a polarização. Ok? Maravilha, né? Agora, quando a gente não tem nenhum desses valores que a gente comentou, né, quando não é nem 0, nem π/2, nem π, nem 3π/2, a gente diz que tem uma polarização elíptica girada. E aí, o que é isso, né? Na verdade, se a gente fosse desenhar a curva, né, do campo elétrico no plano EZ e Y, seriam elipses giradas, né? Só que esse é um caso muito raro de cair na prova, então não se preocupe tanto com isso, tá? Os outros casos são muito mais importantes, ok? Maravilha, né? Então vamos fazer um resuminho do que a gente aprendeu então? Então se a gente tem uma onda viajando na direção x, a gente pode escrever a forma mais geral dessa forma, né? A gente tem essa expressão gigantesca aqui. E aí, para certos valores de delta, eu vou ter os tipos de polarização. Então, resumindo, quando delta for igual a 0 ou π, eu tenho uma polarização linear. Quando for π/2 ou 3π/2, eu tenho elíptica. Quando for π/2 ou 3π/2 e as amplitudes são iguais, né, esses valores são iguais, eu tenho circular. E qualquer outro valor, eu tenho elíptica girada. Ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí